Você já se sentiu exausto tentando agradar a todos, controlando cada detalhe da sua vida e se preocupando com o que os outros pensam? E se eu te dissesse que 2 simples palavras podem te libertar desse peso, devolver sua energia e te colocar no controle da sua própria felicidade? Continue aqui e descubra uma teoria que já transformou a vida de milhões de pessoas e que pode ser a chave para você parar de se sabotar e começar a viver a vida nos seus próprios termos. Seja bem-vindo ao canal Refúgio Intelectual. Neste vídeo, vamos fazer o audiobook, resumo capítulo por capítulo do livro A Teoria do Deixe Eles. Como parar de se preocupar com o que você não pode controlar e retomar o poder sobre sua vida, por Mel Robbins. Mas, antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nenhum novo resumo. Agora, sem mais enrolação, vamos ao livro. Mel Robbins é uma das vozes mais poderosas do desenvolvimento pessoal atualmente. Autora de best-sellers do New York Times, como A Regra dos 5 Segundos e O Hábito de Bater um High 5, ela se tornou uma especialista mundialmente reconhecida em mudança de comportamento, não por ter uma trajetória perfeita, mas por ter aprendido a consertar a própria vida da maneira mais difícil. Sua jornada começou aos 41 anos, quando se viu desempregada, com uma dívida de 800 mil reais e paralisada pela ansiedade. Foi nesse caos que ela descobriu ferramentas simples e práticas que não apenas a salvaram, mas que hoje impactam bilhões de pessoas ao redor do mundo. The Let Them Theory, ou A Teoria do Deixe Eles, publicado em 2024, nasce da percepção de Robbins de que, mesmo após aprender a se autogerenciar com a regra dos 5 segundos, um grande obstáculo permanecia: a influência e o peso das outras pessoas em sua vida. O livro se tornou um fenômeno global porque aborda uma dor universal: o esgotamento de tentar controlar o incontrolável. A obra é ainda extremamente relevante hoje, em um mundo hiperconectado, onde a opinião e o julgamento alheio parecem estar em toda parte, oferecendo uma ferramenta prática para retomar o poder pessoal, reduzir o estresse e, finalmente, construir relacionamentos mais saudáveis e uma vida mais autêntica. Capítulo 1. Pare de desperdiçar sua vida com coisas que você não pode controlar. Neste capítulo de abertura, Mel Robbins vai direto ao ponto. O problema não é você, mas o poder que você, sem perceber, entrega aos outros. Gastamos uma quantidade imensa de tempo e energia tentando gerenciar as opiniões, humores e ações de outras pessoas, na esperança de que, se nos esforçarmos o suficiente, todos ficarão felizes e nós finalmente nos sentiremos bem. No entanto, essa busca é uma armadilha que nos deixa exaustos e sentindo-nos que nunca somos o bastante. A solução, segundo a autora, é a Teoria do Deixe Eles, The Let Them Theory, uma ideia simples e transformadora que nos liberta desse fardo. Trata-se de parar de se obcecar com o que os outros pensam ou fazem e, em vez disso, focar na única coisa que podemos controlar: nós mesmos. O exemplo que deu origem a tudo foi cômico e revelador: o baile de formatura de seu filho, Oakley. Robbins se viu estressada e tentando controlar todos os detalhes, desde o corsage que a acompanhante do filho não queria, até o plano desorganizado do jantar pré-baile para 20 adolescentes debaixo de uma chuva torrencial. Em meio ao seu caos para encontrar um restaurante, sua filha Kendall a interrompeu e disse as palavras que mudariam sua vida. Mãe, se eles querem ir a uma lanchonete de tacos antes do baile, deixe eles. Deixe eles se molharem. Deixe eles estragarem os tênis novos. A cada deixe eles, Robbins sentiu a tensão e a necessidade de controle se dissiparem, percebendo que aquele momento não era sobre ela, mas sobre a experiência deles. O que a autora quer nos ensinar é que nossa felicidade não pode estar atrelada ao comportamento, opinião ou humor de outra pessoa. A teoria do deixe eles é um convite para soltar as rédeas do que não nos pertence. Ao fazer isso, não apenas recuperamos nossa paz de espírito, mas também devolvemos a autonomia às outras pessoas, permitindo que elas sejam quem são. A lição é parar de lutar contra a natureza humana, que é incontrolável, e redirecionar toda essa energia para construir nossa própria vida. Pense agora.
Em qual situação recente você gastou uma energia preciosa tentando gerenciar a reação ou a decisão de outra pessoa, quando poderia simplesmente ter dito: deixe eles? A mensagem-chave deste capítulo é: pare de lutar batalhas que não são suas. Sua verdadeira força reside em focar na única pessoa que você pode realmente controlar: você. Capítulo 2. Começando. Deixe eles. Deixe-me. Neste capítulo, Mel Robbins nos leva para o campo de batalha emocional, onde a teoria do deixe eles é mais testada, quando somos nós os magoados. Usando um exemplo profundamente identificável, ver fotos nas redes sociais de um grupo de amigas em uma viagem para a qual ela não foi convidada, a autora nos mostra a espiral de rejeição e insegurança que se segue. Ela revela que a primeira parte da teoria, dizer deixe eles, é a ferramenta inicial para interromper o sofrimento, permitindo-nos soltar o controle sobre as ações dos outros e nos desapegar da dor inicial. Contudo, ela faz uma ressalva crucial: parar aí é um erro. Usar apenas o deixe eles pode nos levar a um estado de superioridade e isolamento, onde simplesmente nos distanciamos sem resolver a questão fundamental. A grande revelação do capítulo é que a teoria tem duas partes essenciais. A segunda parte, deixe-me, let me, é o verdadeiro movimento de poder, onde tomamos responsabilidade por nossas próprias ações, necessidades e pela vida que queremos criar. Para ilustrar essa dinâmica de poder, Robbins introduz a poderosa analogia da gangorra. Quando nos sentimos excluídos, estamos na parte de baixo da gangorra, sentindo-nos inferiores e menores que os outros. Ao dizer deixe eles, nós nos impulsionamos para cima, alcançando uma sensação temporária de superioridade e desapego. No entanto, ficamos presos no alto, olhando os outros de cima, o que pode levar ao isolamento. É aqui que entra o deixe-me. Essa segunda frase equilibra a gangorra, colocando todos no mesmo nível. Deixe-me nos convida à autoanálise, à compaixão e à responsabilidade, tirando o foco do que os outros fizeram e trazendo para o que nós faremos a seguir. A autora quer nos ensinar que a teoria do deixe eles não é uma licença para a apatia ou para construir muros ao nosso redor. É um processo de duas etapas para a verdadeira libertação. Deixe eles te liberta do peso das ações alheias, enquanto deixe-me te liberta da sua própria inércia. No seu exemplo, Robbins usou o deixe-me para ser honesta consigo mesma e admitir que não vinha se esforçando para manter aquelas amizades. Assim, a solução passou de "por que elas não me convidaram?" para "deixe-me ser mais proativa e reconectar com as pessoas que sinto falta." Agora, lembre-se de uma situação recente onde você se sentiu magoado. Depois de dizer deixe eles, qual seria o seu deixe-me? Qual ação você poderia tomar para assumir o controle da sua própria felicidade, em vez de esperar que os outros mudem? A mensagem-chave deste capítulo é: a verdadeira liberdade não está apenas em deixar os outros serem quem são, mas em assumir a responsabilidade por quem você escolhe ser a seguir. Capítulo 3. Chocante. A vida é estressante. Neste capítulo, Mel Robbins nos ensina a aplicar a teoria do deixe eles no campo de batalha mais comum de todos, os pequenos estresses do dia a dia. Ela argumenta que a maneira mais rápida de sentir o poder desta teoria é usá-la contra as inúmeras irritações que enfrentamos constantemente. A fila lenta no café, o trânsito inesperado, a internet que não funciona ou o comportamento inconsiderado de estranhos. Robbins afirma que, embora pareçam insignificantes, esses aborrecimentos são como 1000 cortes que drenam lentamente nossos recursos mais preciosos, nosso tempo e nossa energia. O problema não é o que acontece, mas como reagimos, e ao permitir que essas pequenas coisas nos afetem, entregamos nosso poder e comprometemos nossa paz de espírito. A autora nos leva a um exemplo prático e vívido: estar presa em um avião com um homem tossindo incessantemente atrás dela, sem cobrir a boca. Sua reação inicial é de estresse e irritação, temendo ficar doente. No entanto, ela percebe que focar no que não pode controlar, a tosse do homem, só a deixa mais estressada e impotente. A virada de chave acontece quando ela aplica a teoria:
Deixe ele tossir. Imediatamente, o foco muda para o que ela pode controlar. A ação seguinte é o deixe-me. Deixe-me pegar meu cachecol para cobrir meu nariz e boca, e deixe-me colocar meus fones de ouvido para abafar o som. Com isso, ela não resolve o problema do homem, mas resolve o seu problema, protegendo sua saúde e sua paz. O que Mel Robbins quer nos ensinar é que o estresse é uma resposta fisiológica que sequestra nosso cérebro. Citando a médica de Harvard, doutora Aditi Neurukar, ela explica que o estresse ativa nossa mente reptiliana, a amígdala, desligando a parte racional do cérebro e nos colocando em modo de sobrevivência, luta ou fuga. Viver nesse estado crônico nos esgota. A teoria "deixe eles, praz, deixe-me" funciona como um hack para esse sistema. Deixe eles sinaliza ao cérebro que não há ameaça, enquanto deixe-me nos capacita de escolher uma resposta consciente e calma. Agora pense na última vez que o trânsito, uma fila longa ou um colega barulhento te tirou do sério. Como você poderia ter usado o deixe eles para aceitar a situação e o deixe-me para focar em uma resposta que protegesse sua paz? A mensagem-chave deste capítulo é: seu poder não está em controlar os aborrecimentos do mundo, mas em controlar sua reação a eles, protegendo sua energia para o que realmente importa. Capítulo 4. Deixe que eles te estressem. Neste capítulo, Mel Robbins aprofunda a aplicação da teoria, saindo dos pequenos aborrecimentos diários para uma das maiores fontes de estresse crônico na vida adulta: o trabalho. Ela questiona como aplicar o deixe eles quando o gatilho de estresse não é um estranho em um avião, mas algo ou alguém que enfrentamos todos os dias, como um chefe que não nos promove. A autora argumenta que ficar preso em um estado de frustração e impotência por causa de uma situação de trabalho que não podemos controlar, como uma promoção negada apesar de nosso bom desempenho, é o caminho mais rápido para o esgotamento. A abordagem dela é radical. Se você já fez tudo o que podia para influenciar a situação e nada mudou, então deixe eles te enrolarem. O exemplo central é a situação de um funcionário que merece uma promoção, mas seu chefe continua dando desculpas. A reação emocional natural é frustração e desmoralização. Robbins diz que, em vez de se afundar nesse estresse, o que só te torna estúpido e incapaz de pensar estrategicamente, você precisa usar o deixe eles para aceitar que a decisão está fora do seu controle. O verdadeiro poder vem com o deixe-me. Deixe-me parar de focar na situação atual e deixe-me começar a procurar uma oportunidade melhor. Deixe-me atualizar meu currículo e começar a fazer networking. A técnica aqui é usar a frustração não como um veneno que te consome, mas como o combustível para assumir a responsabilidade pela sua própria carreira e tomar as rédeas do seu futuro. O que a autora quer ensinar é que você nunca está realmente preso. Essa é uma mentira que contamos a nós mesmos. A responsabilidade final pela sua carreira, sua felicidade e seu progresso é sua, não do seu chefe ou da sua empresa. Ficar em um emprego que te faz infeliz e culpar os outros é entregar seu poder. A teoria do deixe eles te força a confrontar uma escolha difícil. Ou você aceita a situação como ela é e para de reclamar, ou você usa sua energia para criar uma situação melhor para si mesmo. Pense na sua maior fonte de estresse no trabalho ou na vida agora. Você tem reclamado sobre isso, esperando que os outros mudem, ou tem usado essa energia para planejar sua próxima jogada? A mensagem-chave deste capítulo é: pare de esperar que os outros te deem o que você merece. Aceite o que eles não podem ou não querem te dar e use sua energia para ir buscar você mesmo. Capítulo 5. Deixe que eles pensem coisas ruins sobre você. Neste capítulo, Mel Robbins ataca o que ela considera um dos maiores obstáculos em nossas vidas: o medo do que os outros vão pensar. Ela argumenta que essa preocupação constante nos paralisa, nos faz procrastinar e nos força a viver uma versão editada e menor de nós mesmos. A solução que ela propõe é revolucionária e desconfortável. Em vez de tentar gerenciar a opinião alheia, simplesmente desista. Dê às pessoas a liberdade de te julgar, de desaprovar suas escolhas, de pensar coisas ruins sobre você.
Robbins explica que é cientificamente impossível controlar os milhares de pensamentos que passam pela cabeça de outra pessoa, então gastar energia com isso é inútil. A verdadeira virada de chave é aceitar que as pessoas vão ter opiniões negativas, inclusive as que mais te amam, e isso é perfeitamente normal. Robbins compartilha uma história pessoal poderosa para ilustrar o custo desse medo. No início de sua carreira como palestrante, ela sabia que a fórmula para o sucesso era divulgar seu trabalho nas redes sociais. No entanto, por 2 anos, ela se sentiu paralisada, com medo de que seus amigos e familiares a julgassem e pensassem: quem ela pensa que é? Esse medo de parecer arrogante ou falsa a impediu de tomar as ações que teriam acelerado sua carreira e a tirado de uma dívida gigantesca muito mais rápido. Ela ficava criando posts e os deixando nos rascunhos, exaurindo sua energia em uma tentativa fútil de criar algo que agradasse a todos e não ofendesse ninguém. Uma tarefa impossível. O que a autora quer nos ensinar é que o nosso guia para tomar decisões não deve ser a antecipação da reação dos outros, mas sim a resposta à pergunta: isso me deixará orgulhoso de mim mesmo? Quando você opera a partir de um lugar de valores e orgulho pessoal, o julgamento externo perde sua força. Mesmo quando você se esforça para agradar a todos, como no exemplo de se dividir entre um aniversário de amigo e uma visita familiar, alguém ainda ficará desapontado. Portanto, a única aprovação que realmente importa é a sua. Qual sonho você tem adiado, ou qual parte de si mesmo você tem escondido por medo do que sua família, amigos ou seguidores poderiam pensar? O que você faria hoje se simplesmente deixasse que eles pensassem o que quisessem? A mensagem-chave deste capítulo é: a opinião mais importante sobre sua vida é a sua. Viva de uma forma que te encha de orgulho, e o julgamento alheio se tornará irrelevante. Capítulo 6. Como amar pessoas difíceis. Neste capítulo, Mel Robbins eleva o desafio, aplicando a teoria ao terreno mais complexo e emocionalmente carregado, a família. Ela reconhece que lidar com as opiniões da família é diferente, porque esses relacionamentos são para a vida toda, cheios de expectativas e profundamente interligados. Seus familiares muitas vezes sentem que têm o direito de opinar sobre sua vida porque te conhecem desde sempre e acreditam saber o que é melhor para você. A autora explica que qualquer mudança que você faz pode enviar ondas de choque por todo o sistema familiar, provocando reações dramáticas. A primeira etapa, como sempre, é: deixe eles terem suas opiniões, mesmo que desaprovem suas escolhas ou a pessoa que você ama. Para nos ajudar a navegar nessas situações, Robbins introduz uma nova e poderosa ferramenta, a estrutura de referência, Frame of Reference, um conceito que ela aprendeu com sua amiga Lisa Billier. A técnica consiste em se esforçar para entender a lente através da qual a outra pessoa vê o mundo, que é moldada por suas próprias experiências de vida. Ela usa um exemplo profundamente pessoal. Por anos, sentiu a dor da desaprovação de sua mãe em relação ao seu marido, Chris. Sua mãe chegou a dizer: "Eu não o escolhi para você, e se dependesse de mim, não o teria escolhido." Foi somente ao entender a estrutura de referência de sua mãe que ela mesma se mudou para longe da família, casou-se e se sentiu sozinha, que Robbins percebeu que a objeção de sua mãe não era sobre Chris, mas sobre o medo de perder a filha para uma vida distante, revivendo sua própria dor. O que a autora quer nos ensinar é que a compreensão pode coexistir com a discordância. Ao entender a história de vida que molda a perspectiva de alguém, a raiva pode se transformar em compaixão. Você percebe que o que sente como julgamento pode, na verdade, ser o medo ou a dor do outro se manifestando. A estrutura de referência não muda necessariamente a opinião deles ou a sua, mas transforma um conflito de poder em um momento de conexão e entendimento. Isso te permite amar a pessoa, mesmo que não ame a opinião dela. Pense em algum familiar com quem você tem um conflito. Qual é a estrutura de referência dele? Que experiências de vida moldaram a maneira como ele vê o mundo e, consequentemente, as suas escolhas? A mensagem-chave deste capítulo é: para amar pessoas difíceis, pare de lutar contra a opinião delas e se esforce para entender a história de vida que a formou. A compaixão nasce da perspectiva.
Capítulo 7. Quando adultos fazem birra. Neste capítulo, Mel Robbins aborda como permitimos que as reações emocionais imaturas de outros adultos ditem nossas escolhas. Ela argumenta que comportamentos como chantagem emocional, tratamento de silêncio, acessos de raiva e passivo-agressividade são, na verdade, birras de adultos. Cedemos a essas táticas porque queremos evitar o desconforto, mas, ao fazer isso, abrimos mão do nosso poder e colocamos nossas próprias necessidades em último lugar. A autora revela uma visão transformadora que aprendeu com sua terapeuta. A maioria dos adultos são apenas crianças de 8 anos dentro de corpos grandes. Essa percepção é a chave para deixar de ser uma vítima da imaturidade alheia. A técnica prática ensinada é um exercício de visualização. Quando alguém estiver te dando o tratamento de silêncio ou explodindo de raiva, Robbins sugere que você imagine a versão de 8 anos daquela pessoa na sua frente. Esse simples ato mental muda tudo. Em vez de sentir raiva ou intimidação, você passa a sentir compaixão ou até pena, percebendo que está lidando com alguém que nunca aprendeu a processar suas emoções de forma saudável. Por exemplo, o tratamento do silêncio de um adulto é o equivalente a uma criança emburrada no canto, esperando que você vá até ela para resolver o que ela está sentindo. A responsabilidade de gerenciar essa emoção não é sua. O que a autora quer nos ensinar é que não é nosso trabalho consertar ou gerenciar as emoções de outro adulto. Ao dizer, deixe eles terem sua reação infantil, você se desvincula da responsabilidade de apaziguá-los. O poder retorna quando você aplica o deixe-me. Deixe-me ser o adulto maduro nesta situação. Deixe-me estabelecer limites saudáveis. Deixe-me me afastar para proteger minha paz. Trata-se de parar de esperar que os outros mudem e exigir a mudança de si mesmo. Pense em alguém na sua vida que te dá o tratamento do silêncio ou tem explosões de raiva. Da próxima vez que isso acontecer, tente visualizar essa pessoa como uma criança de 8 anos. Essa mudança de perspectiva altera a forma como você se sente e te ajuda a não assumir a responsabilidade pela emoção dela. A mensagem-chave deste capítulo é: as reações emocionais de outros adultos não são sua responsabilidade. Aprenda a vê-las como a birra de uma criança e escolha responder com maturidade em vez de se deixar manipular. Capítulo 8. A decisão certa. Muitas vezes parece errada. Neste capítulo, Mel Robbins aborda o doloroso dilema de quando a decisão certa para nós é a que mais vai magoar as pessoas que amamos. Ela argumenta que, em momentos de grande importância, a escolha lógica e correta pode parecer emocionalmente devastadora, fazendo com que a gente a evite por anos. O medo de decepcionar a família, de lidar com a raiva de um parceiro ou de quebrar o coração de alguém é tão paralisante que muitas vezes preferimos infligir a dor a nós mesmos, permanecendo em empregos, relacionamentos ou situações que nos fazem infelizes. A autora usa um exemplo poderoso de um ouvinte de seu podcast. Um noivo que, há poucas semanas do casamento, está consumido por um sentimento de pavor, sabendo que está cometendo um erro. Ele está paralisado pelo medo de decepcionar seus pais, sua noiva e os pais dela. Robbins explica que a reação dele é normal. A agonia de tomar uma decisão difícil é uma resposta mentalmente saudável. A técnica para superar isso é aprender a separar a decisão em si da tempestade emocional que ela irá causar. É preciso aprender a surfar a onda emocional, aceitando que haverá dor, raiva e tristeza, mas confiando que essa tempestade vai passar e que a honestidade, a longo prazo, é o ato mais corajoso e gentil. O que a autora quer nos ensinar é que não é nosso trabalho proteger outros adultos de sentirem emoções difíceis. Ao aplicar o deixe eles, você dá às pessoas o espaço para ficarem bravas, magoadas ou desapontadas com sua decisão. O deixe-me é o passo da coragem. Deixe-me fazer a coisa difícil agora para evitar uma dor muito maior depois. Evitar uma conversa difícil hoje não a tornará mais fácil daqui a 1 ano. Na verdade, só a tornará mais dolorosa. Agora reflita. Que conversa difícil você tem evitado porque tem medo de magoar alguém? Entender que a dor de curto prazo pode ser o ato mais honesto e gentil a longo prazo te dá a coragem para finalmente enfrentar essa situação? A mensagem-chave deste capítulo é:
A decisão certa para a sua vida nem sempre será a mais fácil de tomar. Tenha a coragem de suportar o desconforto emocional de curto prazo para alcançar a honestidade e a paz de longo prazo. Capítulo 9. Sim, a vida não é justa. Neste capítulo, Mel Robbins confronta diretamente uma das maiores fontes de paralisia e infelicidade: o hábito crônico de se comparar aos outros. Ela começa com uma verdade dura, mas libertadora. A vida não é justa. Tentar lutar contra essa realidade ou se lamentar por ela é um desperdício de energia e uma forma de autossabotagem. Robbins argumenta que, enquanto você estiver obcecado com o sucesso, a aparência ou as posses de outra pessoa, você se torna seu maior obstáculo, alimentando um ciclo de procrastinação e autocrítica. A primeira e mais crucial etapa para superar a comparação é aceitar essa injustiça fundamental e parar de gastar seus preciosos recursos mentais com ela. A autora introduz uma poderosa analogia para ilustrar seu ponto. A vida é como um jogo de cartas. Cada pessoa recebe uma mão diferente e você não pode controlar as cartas que os outros recebem. O segredo não está na mão que você recebeu, mas em como você a joga. Robbins, então, nos ensina a distinguir entre dois tipos de comparação. Este capítulo foca no primeiro e mais destrutivo tipo, a comparação como tortura. Isso acontece quando nos fixamos em atributos imutáveis dos outros, coisas que não podemos mudar, não importa o quanto nos esforcemos, como a altura de alguém, seu tipo físico, sua família ou seus talentos inatos. Ficar obcecado com essas características é um ato inútil de autotortura. O que Mel Robbins quer nos ensinar é a importância de identificar quando estamos nos torturando com comparações inúteis. A lição é simples. Se você está se comparando a algo que não pode mudar, você precisa parar. Dizer, deixe eles neste contexto significa, deixe eles terem a altura que têm, ou deixe eles terem o metabolismo que têm. O deixe-me se torna o passo seguinte. Deixe-me focar em jogar com as cartas que eu tenho. Agora pense na pessoa com quem você mais se compara. A sua comparação é sobre algo que você pode mudar com esforço, como uma habilidade, ou sobre algo fixo, como a altura dela? Se for algo fixo, você consegue ver como essa comparação é uma forma de autotortura e decidir, a partir de hoje, focar em jogar com as cartas que você tem? A mensagem-chave deste capítulo é: a vida não é justa, e aceitar isso é o primeiro passo para a liberdade. Pare de se torturar comparando o que você não pode mudar e comece a focar em jogar a sua própria mão. Capítulo 10. Como fazer da comparação sua professora. Após nos alertar sobre a comparação como tortura, no capítulo anterior, Mel Robbins agora revela o outro lado da moeda: a comparação como professora. Este tipo de comparação, segundo ela, é uma mina de ouro para o nosso crescimento. Acontece quando olhamos para algo na vida de outra pessoa que, com tempo e esforço, nós também poderíamos alcançar, como uma carreira de sucesso, uma rotina de exercícios ou a liberdade financeira. A autora nos desafia a mudar radicalmente nossa perspectiva. Em vez de ver o sucesso alheio como nossa derrota, devemos vê-lo como a prova de que aquilo é possível e como um mapa que nos mostra o caminho. O sentimento de inveja, nesse contexto, não é um sinal de fracasso, mas sim um convite do seu futuro eu. Robbins ilustra essa ideia com a história de sua amiga Molly, uma designer de interiores talentosa que entrou em uma espiral de ciúmes e raiva quando uma vizinha irritante e sem experiência começou a fazer sucesso nas redes sociais com design. A autora explica que a vizinha não era uma ameaça, mas sim uma professora. A raiva que Molly sentia não era direcionada à vizinha, mas a si mesma por saber que estava adiando o trabalho de marketing digital que precisava fazer. Essa raiva, segundo Robbins, é um combustível poderoso para a mudança. O deixe eles aqui se transforma em deixe eles te mostrarem o caminho, enquanto o deixe-me se torna deixe-me começar a trabalhar. O que a autora quer nos ensinar é que a inveja é uma bússola. Ela aponta diretamente para os nossos desejos mais profundos e, muitas vezes, para o trabalho que estamos evitando. O sucesso de outra pessoa não diminui nossas chances, pelo contrário. Ele as expande ao nos mostrar que o objetivo é alcançável.
Às vezes, a lição é ainda mais profunda, como quando Robbins sentiu inveja da casa renovada de uma amiga e percebeu que a verdadeira questão não era a casa, mas o fato de que ela havia desistido de sua própria ambição profissional. Pense agora na última vez que sentiu inveja do sucesso de alguém. Em vez de ver isso como uma derrota, o que essa inveja está tentando te ensinar sobre seus próprios desejos e sobre o trabalho que você talvez esteja evitando? A mensagem-chave deste capítulo é: não veja a inveja como um veneno, mas como uma bússola. Ela aponta diretamente para o que você deseja e te mostra o caminho que outros já trilharam para chegar lá. Capítulo 11. A verdade que ninguém te contou sobre a amizade adulta. Neste capítulo, Mel Robbins mergulha na complexidade da amizade na vida adulta, afirmando que a principal razão pela qual tantos de nós lutamos com isso é porque continuamos a usar uma abordagem infantil, esperando que as amizades simplesmente aconteçam. Ela introduz o conceito da grande dispersão, the great scattering. Durante a infância e a juventude, a amizade é como um esporte coletivo, facilitada por estruturas como escola e faculdade, onde todos estão no mesmo lugar e no mesmo ritmo. Na vida adulta, essa estrutura desaparece. Amigos se espalham por diferentes cidades, empregos e fases da vida, e a amizade se torna um esporte individual, exigindo uma abordagem totalmente nova e proativa. Para nos ajudar a navegar nesta nova realidade, a autora nos apresenta uma ferramenta analítica. Os 3 pilares da amizade. São eles: 1. Proximidade. A frequência com que você está fisicamente perto de alguém. É um fator crucial, pois, segundo a pesquisa, são necessárias mais de 200 horas para formar uma amizade próxima. 2. Timing. A fase da vida em que você se encontra. É mais difícil se conectar profundamente com pessoas que estão em capítulos de vida muito diferentes. 3. Energia. Aquela química inexplicável, o clique que você tem com algumas pessoas e com outras não. Robbins explica que, na maioria das vezes, quando uma amizade se desfaz, não é por motivos pessoais, mas porque um ou mais desses pilares se alterou. O que a autora quer nos ensinar é que a natureza das amizades adultas é fluida e exige flexibilidade. Ao entender os 3 pilares, paramos de levar para o lado pessoal quando um amigo se afasta. O deixe eles aqui é deixe eles se mudarem. Deixe eles entrarem em uma nova fase da vida. Essa compreensão nos liberta da dor da rejeição e da tentativa de forçar conexões que não são mais naturais. A lição é parar de esperar que a amizade aconteça e começar a assumir um papel ativo na sua criação e manutenção, com uma mentalidade mais madura. Agora relembre alguma amizade que esfriou com o tempo. Em vez de se culpar ou culpar a outra pessoa, analise-a através dos 3 pilares. A proximidade mudou? Vocês entraram em fases diferentes da vida, timing? A energia entre vocês simplesmente se alterou? A mensagem-chave deste capítulo é: a amizade adulta não é algo que acontece com você, mas algo que você cria. Entenda que a proximidade, o timing e a energia são os verdadeiros arquitetos das suas conexões, e o distanciamento raramente é algo pessoal. Capítulo 12. Por que algumas amizades esfriam naturalmente? Neste capítulo, Mel Robbins oferece uma história pessoal vulnerável para ilustrar vividamente como os 3 pilares, proximidade, timing e energia, funcionam na vida real e por que as amizades muitas vezes esfriam por razões que não são maliciosas. Ela relembra uma época feliz como jovem mãe, cercada por uma comunidade unida de amigos do bairro. O problema começou quando ela incentivou uma de suas melhores amigas de outro estado a se mudar para sua cidade, e essa amiga acabou comprando uma casa do outro lado da rua de seus outros 2 casais de amigos mais próximos. O que Robbins esperava que se tornasse uma grande festa de bairro, lentamente se transformou em seu próprio pesadelo social. O exemplo prático é a própria história da autora, que serve como um estudo de caso. Com o tempo, os 3 casais que moravam na mesma rua começaram a sair juntos com mais frequência, de forma espontânea e natural, por causa da proximidade. Em vez de entender essa mudança logística, Robbins reagiu mal. Consumida pelo ciúme e pela sensação de exclusão, sua energia tornou-se amarga e negativa.
Ela admite que se tornou uma bandeira vermelha ambulante da amizade e que seu comportamento tóxico, nascido de suas próprias inseguranças, foi o verdadeiro veneno que afastou as pessoas. Se ela tivesse a teoria do deixe eles na época, teria sido capaz de deixar eles serem amigos e, em vez de culpar os outros, teria assumido a responsabilidade por suas próprias emoções. O que a autora quer nos ensinar é que muitas vezes somos nós que, sem perceber, contribuímos para o fim de uma amizade por causa da nossa própria energia negativa e expectativas rígidas. Ela também nos alerta para não tirarmos conclusões precipitadas quando um amigo se distancia. Muitas vezes, a pessoa está apenas sobrecarregada com sua própria vida, e o silêncio dela não é um reflexo do quanto ela se importa com você. A lição é ser flexível, presumir boas intenções e entender que as pessoas entrarão e sairão da nossa vida. Agora, pense em uma amizade que está se distanciando. Além da logística, como está a sua energia nessa relação? Você tem agido com amargura e expectativa, como Mel fez, ou com compreensão e flexibilidade, permitindo que a amizade evolua naturalmente? A mensagem-chave deste capítulo é: as amizades se transformam por razões logísticas e energéticas. Quando uma amizade esfriar, aceite a mudança e, acima de tudo, assuma a responsabilidade pela energia que você leva para a relação. Capítulo 13. Como criar as melhores amizades da sua vida. Neste capítulo, Mel Robbins passa da teoria à ação, oferecendo um guia prático sobre como construir amizades significativas na vida adulta, especialmente após uma grande mudança de vida. Ela começa compartilhando sua própria experiência de se sentir profundamente solitária após se mudar para uma nova cidade aos 54 anos, onde não conhecia ninguém. A lição central é uma mudança de mentalidade. A amizade adulta não é algo que acontece com você, é algo que você cria. Depois de passar um ano se sentindo triste e isolada, a virada de chave veio quando suas filhas a forçaram a bater na porta de uma vizinha, um ato que, embora assustador, deu início à reconstrução de sua vida social. A técnica fundamental que a autora ensina é o hábito de ir primeiro. Isso é a parte do deixe-me da equação da amizade. Significa ser a pessoa que inicia, que quebra o gelo, que convida. Robbins dá exemplos concretos de como fez isso. Começou a aprender os nomes dos funcionários e clientes habituais em sua cafeteria local, criando um andaime social de conexões que a fizeram se sentir parte da comunidade. Ela nos incentiva a sermos nós a pessoa que elogia um estranho, que convida um novo conhecido para um café ou que organiza um grupo de caminhada. A responsabilidade de criar uma vida social, segundo ela, é inteiramente nossa. O que a autora quer nos ensinar é que a solidão é uma escolha passiva, enquanto a comunidade é uma criação ativa. Você não pode ficar sentado esperando que os convites cheguem. Você deve ser a fonte desses convites. O medo da rejeição ou do constrangimento é pequeno em comparação com a dor da solidão crônica. Ao ir primeiro, você abre sua energia e permite que as pessoas certas se conectem com você. Reflita por um momento. Quem é a pessoa na sua academia, no seu café local ou no seu trabalho com quem você poderia ir primeiro esta semana? Qual pequeno passo, um oi, um elogio, um convite para um café, você pode dar para começar a construir a vida social que você deseja, em vez de esperar que ela aconteça? A mensagem-chave deste capítulo é: as melhores amizades da sua vida não serão encontradas, elas serão construídas. Assuma a responsabilidade pela sua vida social e tenha a coragem de ir primeiro. Capítulo 14. As pessoas só mudam quando sentem vontade. Neste capítulo, Mel Robbins aborda uma das questões mais frustrantes nos relacionamentos: como eu motivo alguém a mudar? A resposta dela é direta e implacável: você não consegue. A autora afirma que a realidade é que as pessoas só mudam quando elas mesmas sentem vontade de mudar. Não importa o quão boas sejam suas intenções ou o quão válidos sejam seus argumentos. Pressionar, implorar ou criticar alguém para que mude é uma batalha perdida que apenas cria mais tensão, ressentimento e resistência. Tentar forçar a mudança é lutar contra uma lei fundamental da natureza humana, a necessidade de sentir que estamos no controle de nossas próprias decisões.
Como exemplo prático, Robbins usa a história de uma amiga que tenta desesperadamente fazer com que seu marido cuide melhor da saúde. Ela já tentou de tudo: súplicas, comentários passivo-agressivos, comprou uma bicicleta ergométrica e preparou jantares saudáveis, mas nada funciona. A situação se tornou um impasse. Ela está brava porque ele não muda e ele está irritado porque ela não para de insistir. Robbins explica que isso acontece porque o cérebro humano é programado para buscar o prazer imediato, o sofá confortável, e evitar a dor imediata, o esforço da academia. Além disso, as pessoas tendem a acreditar que são a exceção à regra e que as consequências negativas não acontecerão com elas. O que a autora quer nos ensinar é que nossas tentativas de motivar os outros estão fadadas ao fracasso, porque violam a psicologia humana básica. A mudança é difícil para todos, e a pessoa que você ama provavelmente já se sente mal com a situação, mesmo que não demonstre. Sua pressão apenas adiciona uma camada de dor e vergonha, fazendo com que a pessoa resista ainda mais para proteger seu senso de autonomia. A primeira e mais amorosa atitude que você pode tomar é parar de pressionar e simplesmente deixar ele ser. Pense agora em alguém que você está tentando mudar. Suas táticas de pressão, conselhos e avisos estão funcionando, ou apenas criaram uma barreira de ressentimento e resistência entre vocês. A mensagem-chave deste capítulo é: você não pode motivar ninguém a mudar. As pessoas só mudam quando elas mesmas decidem. Pressioná-las apenas fortalece a resistência e prejudica a relação. Capítulo 15. Desbloqueie o poder da sua influência. Depois de estabelecer que não podemos forçar a mudança em ninguém, Mel Robbins revela neste capítulo o que realmente funciona: influência. Ela explica que, embora a pressão crie resistência, a influência positiva inspira a mudança de dentro para fora. O cérebro humano é programado para ser influenciado pelo comportamento dos outros, um fenômeno que a neurocientista Dra. Tali Sharot chama de contágio social. Em vez de lutar contra a natureza humana, a autora nos ensina a usá-la a nosso favor. A maneira mais simples de fazer isso é modelar o comportamento que você deseja ver, tornando-o atraente, fácil e prazeroso. Para situações mais complexas e arraigadas, Robbins apresenta uma técnica poderosa e estruturada que ela chama de o ciclo ABC, The ABC Loop. Este é um processo de 3 etapas, baseado em ciência, para influenciar positivamente a pessoa que você ama. A. Apologize, depois faça, ask, perguntas abertas. O primeiro passo é ter uma conversa, começando com um pedido de desculpas por ter pressionado a pessoa. Isso a desarmará. Em seguida, usando uma técnica chamada entrevista motivacional, faça perguntas curiosas e sem julgamento, como você se sente sobre sua saúde neste momento? O objetivo não é obter uma resposta para você, mas fazer com que a pessoa sinta a tensão interna entre o que ela quer e seu comportamento atual. B. Afaste-se, back off, e observe o comportamento, behavior. Após a conversa, é crucial dar espaço e tempo à pessoa. Não espere uma mudança imediata. Apenas continue modelando o comportamento positivo em sua própria vida e observe. C. Celebre o progresso enquanto você continua a modelar a mudança. Change. Quando a pessoa der o menor passo na direção certa, celebre-o imediatamente com um reforço positivo. Uma palavra de incentivo, um abraço ou um elogio sincero conecta o comportamento difícil a uma sensação de prazer, o que, segundo a neurociência, aumenta a probabilidade de ele ser repetido. O que a autora quer nos ensinar é que a influência é uma arte sutil que exige paciência e compaixão, em vez da força bruta da pressão. Ao parar de empurrar e começar a modelar, você cria um ambiente onde a outra pessoa pode escolher mudar, sentindo que a decisão partiu dela mesma. Essa é a única forma de mudança que realmente perdura. Em vez de dizer ao seu parceiro para parar de jogar videogame, que tal você começar um hobby novo e divertido e falar sobre o quanto está gostando? Como você pode modelar a mudança que deseja ver em vez de exigi-la? A mensagem-chave deste capítulo é: pare de pressionar e comece a influenciar.
A verdadeira mudança acontece quando você para de lutar contra a natureza humana e, em vez disso, a utiliza a seu favor, inspirando os outros através do seu próprio exemplo. Capítulo 16. Quanto mais você resgata, mais eles afundam. Neste capítulo, Mel Robbins mergulha em uma das aplicações mais difíceis e contraintuitivas da teoria: como ajudar alguém que está em uma séria crise, como depressão, luto ou vício. Ela começa com um aviso crucial. Se alguém está em perigo imediato, você deve intervir. No entanto, para as lutas contínuas, ela apresenta um argumento poderoso. Nosso instinto de resgatar as pessoas de seus problemas, na verdade, as impede de se curarem. A tese central é que, ao proteger os adultos das consequências naturais de suas ações, nós os impedimos de encontrar a força e a motivação necessárias para fazerem o trabalho de cura por si mesmos. As pessoas só se curam quando estão prontas, e muitas vezes a dor das consequências é o catalisador necessário para essa prontidão. Como exemplo prático, Robbins compartilha uma história vulnerável sobre como ela, sem querer, piorou a ansiedade de sua filha na pré-adolescência. Quando sua filha começou a ter medo de dormir sozinha, Robbins, em uma tentativa de aliviar sua dor, permitiu que ela dormisse no chão de seu quarto por 6 meses. Ela pensava que estava ajudando, mas, na verdade, estava resgatando sua filha de enfrentar o medo. Isso ensinou a sua filha que a solução para a ansiedade era a evitação, o que fez com que o problema se agravasse ao longo dos anos. O apoio verdadeiro, ela aprendeu mais tarde, teria sido validar os sentimentos da filha, confortá-la e, em seguida, acompanhá-la de volta ao seu próprio quarto, mostrando através de suas ações: "Eu acredito que você é forte o suficiente para enfrentar isso." O que a autora quer nos ensinar é a diferença fundamental entre apoiar e resgatar, ou facilitar. Resgatar é resolver os problemas de alguém por eles, pagar suas contas ou inventar desculpas por seus comportamentos. Apoiar é acreditar na capacidade da pessoa de se curar e dar-lhe o espaço e as ferramentas para fazê-lo, permitindo que ela aprenda com as consequências de suas escolhas. A lição é que o amor incondicional não significa apoio incondicional a comportamentos destrutivos. Então, pense em alguém que você ama e que está passando por dificuldades. Suas ações estão verdadeiramente ajudando essa pessoa a desenvolver suas próprias forças, ou você está, sem querer, resgatando-a das consequências que poderiam ser o catalisador para a sua mudança? A mensagem-chave deste capítulo é: ajudar alguém que está em dificuldades não significa resolver seus problemas por eles, mas sim dar-lhes o apoio para que encontrem a força de resolvê-los por si mesmos. Resgatar enfraquece, apoiar fortalece. Capítulo 17. Como prestar apoio da maneira certa. Neste capítulo, Mel Robbins oferece um guia prático sobre como oferecer um apoio eficaz sem cair na armadilha do resgate. Ela se concentra em 2 áreas principais: o apoio financeiro e a criação de um ambiente de cura. A regra central, segundo a autora, é que o apoio financeiro a um adulto deve sempre vir com condições claras. Ela é enfática ao afirmar que amor incondicional não significa apoio financeiro incondicional. Dar dinheiro sem regras é facilitar o problema. Dar dinheiro com condições, como "eu pago sua faculdade desde que você mantenha uma média de notas" ou "você pode morar aqui desde que permaneça sóbrio", é um apoio verdadeiro que incentiva a responsabilidade. A autora usa um exemplo poderoso de sua própria vida para ilustrar o poder do amor duro. Quando ela e seu marido, Chris, estavam afundados em dívidas, Chris pediu um empréstimo ao irmão para salvar seu negócio falido. O irmão recusou, dizendo: "Você tem que descobrir como fazer isso sozinho." Embora tenha sido doloroso na época, essa recusa foi o catalisador que forçou Chris a enfrentar a realidade, deixar o negócio e confrontar seus próprios problemas. A recusa em resgatá-lo financeiramente foi, na verdade, o ato de apoio mais profundo que ele poderia ter recebido, pois permitiu que ele encontrasse seu próprio fundo do poço e a determinação para mudar. O que a autora quer nos ensinar é que o apoio verdadeiro exige que estabeleçamos limites firmes, especialmente com o dinheiro. Além disso, ela nos ensina outra forma de apoio. Em vez de perguntar a alguém que está sofrendo "como posso ajudar?", pois muitas vezes a pessoa não sabe ou não quer ser um fardo, devemos criar proativamente um ambiente que facilite a cura.
Isso pode significar levar o jantar, limpar o apartamento, fazer as compras de supermercado ou simplesmente tirar os filhos da pessoa para um passeio para lhe dar um descanso. Essas são ações práticas que aliviam os fardos diários sem tirar da pessoa a responsabilidade por sua própria cura. Agora, pense em como você ajuda um ente querido que está com dificuldades. Sua ajuda vem com condições claras que incentivam a responsabilidade ou é um cheque em branco que pode estar facilitando o problema? A mensagem-chave deste capítulo é: o apoio verdadeiro não é um resgate incondicional. É oferecer ajuda prática e estabelecer limites firmes, especialmente financeiros, para criar um ambiente onde a pessoa que você ama possa encontrar sua própria força para se reerguer. Capítulo 18. Deixe que eles te mostrem quem são. Neste capítulo, Mel Robbins inicia a sessão sobre relacionamentos amorosos com uma verdade fundamental. Na busca pelo amor, muitas vezes caímos na armadilha de criar uma fantasia em nossa cabeça em vez de aceitar a realidade que está bem na nossa frente. Gastamos tempo e energia tentando decifrar sinais, justificando comportamentos inconsistentes e nos apegando ao potencial de quem uma pessoa poderia ser. O argumento central da autora é que as ações de uma pessoa são a verdade nua e crua sobre seus sentimentos. Palavras podem enganar, mas o comportamento nunca mente. Portanto, a regra de ouro para o namoro e os relacionamentos é simples. Pare de tentar interpretar e comece a observar. A técnica prática ensinada é tratar o comportamento de alguém como um dado preto no branco. Robbins cita a famosa frase: "Se alguém gosta de você, você saberá. Se não, você ficará confuso." A confusão, segundo ela, não é um sinal para tentar mais. É um sinal claro de que a pessoa não está interessada da maneira que você deseja. Ela nos ensina a identificar quando estamos caçando o amor em vez de escolhê-lo. Sinais de que você está caçando incluem ser sempre quem inicia o contato, aceitar migalhas de atenção ou acreditar que o sexo casual levará a um compromisso sério. Esses são comportamentos que ignoram a realidade das ações da outra pessoa. O que a autora quer nos ensinar é que o propósito de sair com alguém não é apenas encontrar a pessoa certa, mas também aprender sobre si mesmo e sobre o que você valoriza e merece. Ao aplicar o "deixe eles", você para de se esforçar e simplesmente permite que o comportamento da outra pessoa te mostre o lugar que você ocupa na vida dela. O "deixe-me" é o passo de autorrespeito que se segue. Deixe-me parar de perder tempo com alguém que não me trata como prioridade. Deixe-me acreditar que mereço reciprocidade. Reflita agora sobre um relacionamento ou quase relacionamento que te deixa confuso. Se você ignorasse todas as palavras e desculpas e olhasse apenas para as ações da pessoa, qual é a verdade que o comportamento dela está te mostrando? A mensagem-chave deste capítulo é: as ações de uma pessoa são a verdade nua e crua sobre os sentimentos dela por você. Pare de criar fantasias e comece a acreditar no que ela te mostra, não no que ela te diz. Capítulo 19. Como levar seu relacionamento para o próximo nível. Neste capítulo, Mel Robbins aborda a temida conversa sobre o compromisso. Ela lida com a situação em que você sabe que gosta de alguém e as coisas parecem estar indo bem, mas a outra pessoa simplesmente não se compromete com o próximo passo, seja exclusividade, morar junto ou noivado. Antes de dar a solução, ela faz uma pergunta crucial de diagnóstico. Se você se encontra sempre perseguindo pessoas que não se comprometem, o problema é um padrão seu que precisa ser quebrado, possivelmente com ajuda profissional e um período de solteirice para focar em si mesmo. No entanto, se for uma questão específica com a pessoa atual, existe uma maneira poderosa de abordar o assunto. A técnica prática ensinada é a conversa sobre o compromisso, um roteiro que Robbins aprendeu com o especialista em relacionamentos Matthew Hussey. O erro número 1 que as pessoas cometem é focar a conversa no outro. Por que você não se compromete comigo? A abordagem correta é focar no valor do seu próprio tempo e no que você quer para a sua vida. A conversa deve ser uma declaração calma de seus padrões, não uma súplica ou um ultimato. O roteiro se parece com: eu adorei passar tempo com você, mas eu me conheço e estou em um ponto em que busco um compromisso sério. Eu valorizo meu tempo e energia e só quero investi-los em algo que tenha futuro.
Se você não vê as coisas da mesma forma, tudo bem, mas eu preciso seguir em frente. O que a autora quer nos ensinar é que você nunca deve ter medo de pedir o que merece, e a forma como você pede é crucial. Essa conversa, enquadrada em torno de seu próprio valor e padrões, projeta confiança e autorrespeito, em vez de carência. Ao dizer, deixe eles, você dá à outra pessoa a liberdade de ser honesta e dizer não. E você deve estar preparado para essa possibilidade. Se a resposta for não, o deixe-me se torna o ato de amor próprio de se afastar de uma situação que não atende às suas necessidades. Então, você tem evitado a conversa sobre o compromisso por medo da resposta? Como a sua perspectiva mudaria se, em vez de perguntar onde nós estamos, você afirmasse com confiança: é isto que eu estou procurando e o que eu valorizo no meu tempo? A mensagem-chave deste capítulo é: para levar um relacionamento ao próximo nível, pare de focar no que a outra pessoa quer e comece a declarar o valor do seu próprio tempo e o que você exige para si mesmo. Capítulo 20. Como todo fim é um lindo começo. Neste capítulo final sobre relacionamentos, Mel Robbins nos guia através do processo de decidir se um problema em um relacionamento é contornável ou se é um deal breaker, um ponto final. Ela argumenta que o amor duradouro exige a aceitação da pessoa como ela é agora, e não a esperança de quem ela poderia se tornar. Se você se encontra constantemente frustrado com um comportamento que não muda, a autora oferece uma extensão do ciclo ABC, os passos D e E. D. Decida se isso é um ponto final. I. Acabe com a sua reclamação, end your bitching, ou acabe com o relacionamento, end the relationship. Se o problema não for um ponto final, você deve aceitá-lo genuinamente e parar de reclamar. Se for, você precisa ter a coragem de terminar o relacionamento, especialmente se o problema fere seus valores fundamentais ou seus sonhos de vida. A autora então se aprofunda na dor do término, explicando que o coração partido é uma forma de luto. A vida que você imaginou morreu e o processo de cura é tanto fisiológico quanto emocional, pois a outra pessoa está entrelaçada em seu sistema nervoso. A técnica para superar isso não é esperar que o tempo cure, mas tomar ações deliberadas para reconstruir sua vida. Robbins oferece um guia prático para a cura, que inclui remover todos os gatilhos ambientais que te lembram da pessoa, renovar seu quarto para sinalizar um novo começo, apoiar-se em amigos e preencher seu calendário para se manter ocupado, escolher um novo desafio pessoal, como treinar para uma corrida, para construir um novo senso de orgulho. O que a autora quer nos ensinar é que a decisão de terminar um relacionamento, embora agonizante, pode ser o maior ato de amor próprio. E quando o fim chega, a cura não é um processo passivo. Você deve ativamente desfazer os padrões de sua vida antiga e construir novos. A dor é inevitável, mas o sofrimento prolongado é opcional. Então pense em um problema recorrente no seu relacionamento. Se essa questão nunca, jamais mudar, você ainda poderia ser feliz e se sentir realizado ao lado dessa pessoa? Sua resposta honesta a essa pergunta é o primeiro passo para acabar com sua frustração ou para tomar a difícil decisão de seguir em frente. A mensagem-chave deste capítulo é: amar alguém significa aceitá-lo como ele é. Se essa aceitação for impossível, o fim, embora doloroso, é o único começo para a vida que você realmente merece. Conclusão. No fim das contas, o livro The Let Them Theory, ou A Teoria do Deixe Eles, nos ensina que, embora o livro pareça ser sobre os outros, ele é, na verdade, inteiramente sobre você e o poder que você tem dado de bandeja. A lição central é parar de tentar controlar o incontrolável, as opiniões, emoções e ações de outras pessoas, que são tão imprevisíveis quanto o tempo, e, em vez disso, focar na única coisa que você pode dominar: sua própria resposta. Na prática, aplicamos isso usando o deixe eles como um gatilho para aceitar a realidade e, imediatamente, o deixe-me como uma ferramenta para tomar uma ação consciente que nos orgulhe. O que fica com o leitor é uma sensação de libertação radical e a compreensão de que a responsabilidade por nossa felicidade, nossos relacionamentos e nossos sonhos é 100% nossa. O livro não é apenas um guia, é um convite para o início da sua era do deixe-me.
Um chamado para parar de desperdiçar sua preciosa vida reagindo ao mundo e começar finalmente a criar o seu próprio. Parabéns! Você chegou ao final de mais um audiobook resumo. Esperamos que você tenha tirado lições valiosas sobre os ensinamentos do livro. Ouça outros resumos do nosso canal para continuar se aprimorando como uma pessoa intelectual. E não se esqueça de curtir e se inscrever para nos incentivar a continuar produzindo conteúdo aqui em nosso canal. Até a próxima!